Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre progressão geométrica, conhecida como PG. Espero que vocês gostem dessa aula, não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações das novas aulas, ok? Progressão geométrica, PG. É toda sequência numérica em que, multiplicando uma mesma constante Q a cada termo, obtemos o termo seguinte. Complicado? Vamos descomplicar agora. É toda sequência numérica. Então, é uma sequência. O que é sequência? São números que estão organizados de uma determinada forma, não estão ali de forma aleatória. Por exemplo, os meses do ano são uma sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, eu posso fazer uma sequência de meses do ano. Uma sequência de dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Fiz uma sequência. Mas no caso aqui é uma sequência numérica, ou seja, de números. Mas não é uma sequência numérica qualquer, não basta botar qualquer número. Ela tem que ser multiplicando uma mesma constante, que eu vou chamar de Q, a cada termo, obtemos o termo seguinte. Então, cada elemento de uma sequência eu vou chamar de termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Essa sequência aqui é uma sequência de 5 termos. Para ser uma PG, ele está dizendo aqui que eu preciso multiplicando uma mesma constante para obter o número seguinte. Então, o número que eu multipliquei o 3 para ser o 6, tem que ser o mesmo número que eu vou multiplicar o 6 para obter o 12. E tem que ser o mesmo número que eu vou multiplicar o 12 para obter o 24. Tem que ser o mesmo número que eu vou multiplicar o 24 para obter o 48. Então, vamos entender melhor. Cada termo de uma PG, eu vou chamar de A1, o primeiro termo, A2, o segundo termo, A3, o terceiro termo, A4, o quarto termo, A5, o quinto termo e por aí vai. Nós temos 5 termos. Agora, como é que eu vou ter certeza que é uma PG? Será que se o mesmo número que eu multipliquei o 3 para obter o 6 é o mesmo número que eu multipliquei o 6 para obter o 12? Então, eu preciso saber qual é essa constante, que é essa constante que a gente chama de razão. Qual é a razão entre 3 e 6, 6 e 12, 12 e 24, 24 e 48? Como é que eu calculo isso? Eu calculo essa razão pegando um termo e dividindo pelo termo antecessor, ou seja, pelo termo que está antes dele. No caso aqui, eu vou dividir o A2 pelo A1. Para ter certeza que eu estou certa, eu vou dividir o A4 pelo A3. Poderia dividir o A5 pelo A4? Poderia. O que eu não posso fazer? É dividir o A5 pelo A3. É sempre um termo pelo seu antecessor, por quem está imediatamente antes dele, tá? Então, quem está à minha frente é meu antecessor, quem está atrás de mim é o meu sucessor. Eu preciso pegar um termo e dividir pelo seu antecessor, pelo número que está ao lado dele, antes dele. No caso aqui, se eu pegar o 12, eu tenho que dividir pelo seu antecessor, que é o 6. Então, eu sempre vou dividir o A3 pelo A2, o A4 pelo A3, o A5 pelo A4. Para que eu vou fazer isso? Para ver se o resultado vai ser constante, ou seja, se a resposta vai ser sempre a mesma. Quem é A2? A2 é 6. Quem é A1? A1 é 3. 6 dividido por 3, 2. Então, vamos confirmar se isso está certo? Eu peguei aqui o A4. Quem é o A4? É o 24 dividido pelo A3. Quem é o A3? É 12. 24 dividido por 12, 2. Então, eu confirmei que a minha razão ela é constante, ou seja, é 2 em cada um que eu pegar. Qualquer termo que eu pegar aqui
e dividir pelo seu termo antecessor, eu vou ter como resposta 2. Então, aqui é a razão 2. Então, eu tenho uma progressão geométrica A1, A2, A3, A4 e A5, que tem a razão 2, ou seja, eu estou multiplicando por 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48, tá? E essa PG aqui, eu vou dizer que ela é uma PG finita. Por que finita? Porque ela tem início e tem fim. E se ela não tivesse fim, seria infinita. Mas aqui no caso é uma PG finita. Ela é crescente, decrescente, constante, estacionária ou oscilante? Eu vou explicar cada um. Nesse caso aqui, para uma PG ser considerada crescente, ou seja, se ela está aumentando, eu digo que ela é crescente quando a minha razão é maior do que 1. A minha razão é 2. 2 não é maior que 1? Sim. Então, a minha PG é crescente. Então, nesse caso aqui, a minha razão é 2. Isso tem que acontecer em qualquer termo que eu pegue da minha PG. Se eu pegar o A5 e dividir pelo A4, tem que dar 2. A4 dividido pelo A3, tem que dar 2. A3 dividido pelo A2, tem que dar 2. A2 dividido pelo A1, tem que dar 2. Se isso acontecer, é porque eu estou diante de uma PG, de uma progressão geométrica. Nesse caso aqui, uma PG crescente, porque está aumentando, logo a minha razão é maior que 1. Então, Q é maior que 1. Quem é Q? É a razão. Quem é A1? Primeiro termo da minha PG. O primeiro termo sempre vai ser o A1. E o segundo termo sempre o A2. E o terceiro termo, A3. N é o número de termos. Nesse caso aqui, qual o número de termos que eu tenho? 5. Ó, o meu N aqui é 5. Por quê? Porque eu tenho 5 termos. E se eu tivesse 7 termos, o meu N seria 7, porque eu teria 7 termos. Agora vamos ver o nosso segundo exemplo. Aqui eu tenho, na letra B, 4, 4, 4, 4. Será que aqui é uma PG? Como saber? Eu tenho o A1, A2, A3, A4. Eu disse que para ser uma progressão geométrica, uma PG, a razão tem que ser constante entre os seus termos. Então, no caso aqui, eu vou fazer o A2 menos o A1. E vou fazer o A4 menos o A3. Como é o mesmo elemento, é fácil, né? 4 dividido por 4, 1. 4. A4 é 4. A3 é 4. Dividido por 4, 1. E ela não vai se alterar, ela vai permanecer constante ou estacionária. Eu chamo de PG constante ou estacionária. É esse caso aqui. Na PG constante ou estacionária, a minha razão é igual a 1, tá? Ou seja, de um número por outro não tem diferença, eu estou multiplicando por 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Eu mantive o mesmo número sendo multiplicado? Sim, então é uma PG. Eu estou multiplicando por 1. Mas está modificando? Não. Por quê? Porque a minha razão é 1. Então eu digo que essa aqui seria uma PG finita de 4 termos com a razão 1. Então, uma PG estacionária ou constante. Ok? Vamos ver aqui. Letra C, letra D. Aqui eu tenho 100, 50 e 25. Será que é uma PG? Que tipo de PG é essa? Então, vamos colocar aqui. O meu A1 aqui é 100. O meu A2, 50.
O meu A3, 25. Só de olhar já dá para notar que ela está diminuindo, né? Ela não está aumentando, como foi o caso da minha PG crescente. Ela está diminuindo. Então, vamos entender isso aqui melhor. Para eu saber qual é a minha razão, eu tenho que fazer um termo dividido pelo termo anterior, antecessor a ele, tá ok? Então, eu vou fazer o A2 dividido pelo A1. Quem é o A2? 50. Quem é o A1? 100. 50 dividido por 100. Vou cortar e vou cortar. 5 dividido por 10. Eu vou simplificar por 5, simplificar por 5. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. O numerador e o denominador pelo mesmo número. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, meu Q aqui é igual a 1/2. Então, eu posso dizer que quando a minha razão é... Deixa eu colocar aqui. Quando a minha razão é maior do que 0 e menor que 1, eu digo que essa PG é uma PG decrescente, ou seja, ela está diminuindo. Então, qual é a minha razão aqui? 100 multiplicado por 1/2, qual é a metade de 100? 50. 50 multiplicado por 1/2, qual é a metade de 50? 25. Tá? E assim eu prosseguiria. Então, aqui eu tenho A1, A2, A3, e essa PG, ela é infinita. Tá vendo esses 3 pontinhos? Quer dizer que eu não sei quem é o meu último número. Então, eu não sei quem é o meu AN, ou seja, o meu último número. É uma PG infinita, de razão meio, tá? Então, a razão dessa PG aqui é meio. E quando a minha razão é maior que 0 e menor que 1, a minha PG vai ser decrescente, ok? Ou seja, ela vai diminuindo. Letra D. Nós temos aqui menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64. Que PG estranha, né? Ela tem um número negativo, um positivo. Um negativo, um positivo. Um negativo. Como é que é isso? Como é que eu descubro isso aqui? Então, vamos lá. Eu tenho uma PG. A1 é menos 4, A2 é 8, A3 é menos 16, meu A4 é 32 e o meu A5 é menos 64. Então, eu tenho uma PG de 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual será o número que está sendo multiplicado para eu achar o número seguinte? Então, vamos fazer como? Eu quero achar a minha razão, que é o quê? Como é que eu acho a minha razão? Pegando qualquer termo e dividindo pelo termo que está antecessor a ele, ou seja, o anterior. Então, aqui eu tenho, vou fazer A3 dividido por A2. Então, a razão vai ser igual. Quem é A3? Menos 16. Dividido por A2. Quem é A2? 8. Então, Q vai ser igual. Menos 16 dividido por 8, menos 2. A minha razão é o quê? Negativa. Então, quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma PG oscilante, ou seja, ela não é nem só positiva, nem só negativa. Ela fica oscilando. Ora ela é positiva, ora negativa. Ora positiva, ora negativa. Como um pêndulo, né, que fica oscilando de um lado para o outro. Também a nossa PG vai acontecer isso com os termos. Ora negativo, ora positivo. Ora negativo, ora positivo. Vai ficar alternando. Então, quando a minha razão é menor do que 0, nesse caso aqui foi menos 2, nós vamos ter uma PG oscilante. Aqui, menos 4
vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais 8 vezes menos 2. Menos com mais dá menos. 8 vezes 2, 16. Aqui está negativo. Menos 16 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 16 vezes 2, 32. 32 vezes menos 2. Menos com mais, menos. 32 vezes 2, 64. Então, está o quê? Alternando, tá? Então, eu vou dizer que eu tenho uma PG oscilante. Ora uma coisa, ora outra, tá? Vamos fazer um exercício? Dado o termo A1 e a razão Q, determine os 5 primeiros termos da PG. Então, olhe bem, me foi dado o A1, que é o primeiro termo da minha PG, e me deram também a razão. Com esses dois elementos, eu posso montar a minha PG. Quem é o meu A1? É o 5, certo? Ele quer quanto? Os 5 primeiros. Então, ele quer o A1, o A2, o A3, A4 e o A5. Ele quer os 5 primeiros termos da minha PG. O primeiro eu já sei. E eu sei também que a minha razão é 3. Se a minha razão é 3, eu tenho que multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Achei o meu A2. Para achar o meu A3, eu vou multiplicar o meu 15 por 3. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 45. Agora eu vou achar o meu A4. É 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 135. Agora o meu último termo, que é o meu A5, é 135 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1 que subiu, 10. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 405. Está montada a nossa PG, tá ok? Então, quais são os termos da nossa PG? 5, 15, 45, 135 e 405. É uma PG crescente de razão maior que zero, tá? Se é crescente, e é uma PG finita com 5 termos, ok? Vamos lá? Termo geral da PG. O que é termo geral? É uma fórmula que vai me ajudar a resolver questões onde eu não saiba algum dos dados que o problema me dá. Por exemplo, nesse caso aqui, determine o primeiro termo de uma PG em que A5 é 1280 e Q é igual a 2, ou seja, a razão é igual a 2. Ele me deu o quinto termo, me disse a razão, mas não me deu os termos. Então, está faltando elementos aqui para eu resolver essa questão. Então, como eu posso fazer? Tem várias formas para resolver, mas a fórmula vai me ajudar a fazer de forma mais rápida. Qual é a fórmula? AN, ou seja, o número que eu não sei, é igual a A1, ou seja, ao primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Quem é N? É aquele númerozinho que fica embaixo da letra, que vai me dizendo a posição que eu quero saber. A1, A2, A3, A4, A5. Esse número aqui vai variando de acordo com a posição do meu termo dentro da minha sequência, tá? Então, vamos entender isso aqui. Então, determine o primeiro termo de uma PG em que o A5 é 1280 e Q é igual a 2. Então, vamos imaginar isso aqui. Eu tenho uma PG de 5 termos. Eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Eu sei que são 5 termos porque está falando aqui A5, tá ok? Então, eu sei que tem 5 termos. Quem é o A5? É 1280. Quem é o A4, o A3, o A2 e o A1? Não sei. Ele está me pedindo somente o A1.
mas me falou que a razão, tá, dessa PG é o 2. Então, eu sei que é uma PG crescente. Então, estou diante de uma PG que vai começar pequena e vai terminar num número maior, no caso, 1280. Sem a fórmula, eu tenho como resolver só com os conhecimentos que eu tenho? Tenho. Se eu tenho a razão, eu tenho como achar o meu termo anterior. Eu já sei o último. O meu A4 vai ser 1280 dividido por 2. Por quê? Porque esse número que está aqui, que é o meu A4, é a mesma coisa que ele vezes 2 vai dar 1280. Quem é que multiplicado por 2 dá 1280? Metade dele, certo? Então, eu poderia resolver aqui sem usar a fórmula. Eu iria fazer o quê? 1280, que é o meu A5, dividido pela minha razão, que é 2, daria 640. Achei o A4. Aí o meu A4 é 640. Então, 640 dividido por 2, que é a minha razão, vai dar 320, que seria o A3. Quem é o meu A3? 320 dividido por 2 vai dar 160, que seria o A2. Quem é o meu A1? O A1 seria 160, que é o meu A2, dividido por 2, que vai dar 80, que é quem ele queria saber. Mas para eu fazer isso, eu tenho algum conhecimento. Eu sei que a minha razão é 2 e sei que se eu dividir o meu número pela razão, eu vou obter o número anterior. Então, eu teria como saber sem a fórmula. Então, eu já sei aqui, ó. Então, o meu A1 é 80, o meu A2, 160, o meu A3, 320, o meu A4, 640. O meu A5, 1280, que o problema já tinha me dado. Achei a resposta? Sim, está me perguntando o primeiro termo. O meu primeiro termo é 80. Mas o que eu tive que fazer? Uma sequência de divisões. Isso foi fácil, por quê? Porque eu só tinha 5 termos. Deu para fazer tranquilamente. Eu fui dividindo, já que a minha razão era 2, fui dividindo até chegar ao primeiro. Mas e se fosse, por exemplo, 20 termos, 50 termos, como é que eu ia fazer isso? Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que na fórmula. Então, vamos lá. A fórmula me diz o quê? AN é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada a N menos 1. Aí eu vou ver o que eu tenho de informação e o que eu não tenho. AN é o meu último termo. Quem é o meu AN aqui? É o meu A5. E quem é o meu A5? É 1280. Então, meu AN aqui, quando eu não tenho número, é porque é o último. É o meu último número, no meu caso, A5. Então, 1280 é igual a A1. Quem é o meu A1? Agora eu sei porque eu coloquei, mas eu não sabia. Então, eu vou deixar ele aqui. Não vou tirar. Vezes que. Quem é que? Que é a minha razão. Quem é a minha razão? 2. Então, no lugar do que, eu vou colocar 2. Elevado a N menos 1. Quem é esse N? Não é o meu quinto número? Então, é o 5 menos 1. O N é o meu último número aqui, tá? Então, o meu AN é 1280, ele tinha me dado, o meu A5 é o meu AN, ó. E quem é o N? É esse 5 aqui, tá? Que é o meu último número. Coloquei na minha fórmula, só vou resolver. 1280 é igual a A1 vezes 2. Quem é 5 menos 1? 4. 2 elevado a 4. 1280 é igual a A1. Quanto é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 4 vezes. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, substituiu 2 elevado a 4 pelo 16. 1280 é igual... Esse 16 não está multiplicando aqui o A1? Eu vou repetir o meu A1. E esse 16 que está multiplicando, vem aqui, vou trocar o membro dele, ele vai sair do segundo para o primeiro membro e vai vir dividindo. Então, A1 é igual a 1280 dividido por 16. Ó, peguei o número que estava multiplicando, troquei ele de membro, ele veio para antes do sinal de igual, e quando eu faço essa mudança de um membro para o outro, eu inverto. Se aqui ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele veio dividindo. Então, A1 é igual a 1280 dividido por 16. Então, vou botar aqui 1280 divididos por 16. Então, agora, eu vou fazer a conta. 1280 dividido por 16. 128 dividido por 16 dá 8. 8 vezes 6, 48, com 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. 128 menos 128, 0. Baixei o número que eu não tinha usado. Coloquei aqui do lado. 0, eu posso dividir por 16? Não. Baixei, não usei, 0 no quociente e encerro a conta. Então, deu 80. Então, 1280 dividido por 16 deu 80. Eu já tinha achado, ok? Só que eu fiz agora utilizando a fórmula do termo geral da PG, ok? É fácil fazer? É. Assim eu poderia achar? Nesse caso aqui eu achei. Achei de outra forma, eu mostrei até vocês como é que eu posso achar mesmo sem a fórmula. Vamos para mais exercícios? Vamos lá? Determine o nono termo de uma PG em que A1 é 24 e Q, que é a razão, é igual a 2. Bem, vamos para a fórmula? Nós temos que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos ver aqui. Na hora de eu substituir, o que ele está querendo? O nono termo. Então, ele quer o A9. Se ele quer o A9, isso quer dizer que meu APG tem 9 termos. Então, o meu N é igual a 9. Ou seja, é uma APG de 9 termos. Então, o meu N é 9. Então, eu tenho aqui AN, que eu não sei quem é igual a A1. Quem é A1? 24, vezes Q, que é a razão. Quem é a razão? 2. Elevado a N menos 1. Quem é N? É 9, tá? 9 menos 1. AN, quem é o AN? É o nono termo, tá? É o meu A9. É igual a 24 vezes 2 elevado a 9 menos 1, 8. Quem é 2 elevado a 8? É uma potência, né? Então, é 2 vezes 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 2. Tenho que multiplicar 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Bem, então, esse número 2 elevado a 8 eu vou substituir por 256, ok? Então, AN é igual a 24 vezes 256. AN é igual, ou seja, o meu A9 vai ser quem? Meu nono termo. Só multiplicar agora. Então, vamos fazer 256 vezes 24.
vezes 24. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 5, 20, com 2 que subiram, 22, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Vou multiplicar a dezena. Por uma casa, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1 que subiu, 11. Vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 4, 2 mais 2, 4, 1, 5 mais 1, 6. Então, quem é o meu AM? Ou seja, o meu A9 é o número 6.144, ok? Então, A9, que era a pergunta, é o número 6.144. Pronto, achei o nono termo da minha PG, utilizando a fórmula do termo geral da PG, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre progressão geométrica PG. Espero que vocês tenham compreendido. E não esqueçam de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal, ok?